A nova geração de CPMS da PerkinElmer, ela proporciona ao usuário alguns aspectos que vão facilitar o dia a dia de operação do equipamento. O primeiro deles está mais relacionado com a questão dos softwares, em que a PerkinElmer ela vai trazer para o usuário algumas ferramentas para facilitar a aquisição de dados e o tratamento dessas informações. A ferramenta Smart Quant, ela proporciona ao usuário a possibilidade de coletar esses dados, atualizar as informações em tempo real, e trabalhar no navegador de dados do próprio computador. Isso daí proporciona a facilidade de operação e tratamento das informações em qualquer navegador, né, não necessariamente no equipamento. Se a gente observar, a Perkin também trouxe algumas atualizações no hardware e que o usuário pode trabalhar com as informações mais básicas do equipamento, monitorando a tela em frente ao sistema. Então aqui a gente tem algumas funções básicas para tratamento de dados, e a gente também tem aqui o monitoramento das informações que vão sendo adquiridas ao longo da análise, ao longo da determinação que o cliente inseriu no equipamento. Essa máquina também tem algumas inovações. Então a primeira delas é a presença de um quadrupolo que faz a deflexão dos íons. Então esse quadrupolo ele permite a eliminação de espécies neutras e da luz. E o mais interessante é que ele não exige nenhum tipo de manutenção por parte do usuário. Então o cliente ele pode trabalhar com o equipamento de maneira contínua, sem a necessidade de fazer nenhum tipo de procedimento ou intervenção que faça com que ele pare o equipamento para fazer uma limpeza. Posteriormente, nós temos uma cela de reação que permite o uso de gases tanto reativos quanto colisionais. E o mais interessante é que essa máquina ela conta com controle de reações. Então, nós podemos trabalhar com diferentes gases, como oxigênio, hidrogênio, metano, amônio. E à medida que nós injetamos esses gases, nós podemos trabalhar com uma segurança de que novos íons que são interferentes secundários não serão formados no equipamento. E um terceiro ponto que a Perkin colocou em termos de inovação no NextIon está relacionado com o sistema de refrigeração, uma abordagem um pouco mais ambientalmente correta, né? Então o chiller desse equipamento ele não exige uma eficiência tão grande quanto era no passado, os chillers mais tradicionais. E com isso a gente ganha em menor consumo de energia. O chiller dele consome hoje 90% menos do que os chillers convencionais e ele gera menos calor para o laboratório. Isso daí traz um pouco mais de conforto, tanto em termos de temperatura para o ambiente, quanto para o analista ali que está operando o equipamento, mas também uma redução no consumo de energia. Então uma abordagem mais ambientalmente correta, né, para um equipamento que permitiria trabalhar de uma maneira um pouco mais suave, né, em comparado a um chiller tradicional.